sabe quais são as diferenças entre os modos ventilatórios IMV e SMV? Em ambos, já te adianto que a gente pode ter tanto ciclos mandatórios, ou seja, que o ventilador participa, seja o modo controlado ou o modo assistido, mas tem também associação ciclos chamados de espontâneos. Nesses ciclos espontâneos, o ventilador não participa ou pouco participa, só ajudando com uma pressão de suporte, mas ele é chamado de espontâneo porque vai depender muito do esforço do paciente, tanto para disparar como para ciclar o ventilador. Mas por que eles são diferentes? IMV, ventilação mandatória intermitente, SMV, ventilação mandatória intermitente sincronizada. O que acontece nessa sincronização? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo para vocês que de sincronizado o SMV não tem nada. Na verdade, ele está associado a muitas assincronias. Mas, em comparação com o IMV, de fato, ele é mais sincronizado. Então, fica aqui comigo nesse vídeo para você entender melhor essas diferenças, entender o que acontece nesses modos ventilatórios. E se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Assim você fica sabendo sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E também, se puder, ative as notificações. Assim você vai ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo, tá certo? Vamos lá, então? Eu sou Letícia Campos, eu sou fisioterapeuta com atuação em terapia intensiva e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito das diferenças entre os modos IMV e SMV. Aqui no canal a gente fala bastante a respeito da neonatologia e por muito tempo foi utilizado o IMV na neonatologia, por mais absurdo que pareça. Quando a gente pensa como esse modo funciona, a gente vai ver que demanda muito esforço do paciente, que no caso dos nossos neonatos, eles não têm como fazer esse esforço por conta das características anatômicas e fisiológicas que eles apresentam. Mas por muito tempo foi o modo utilizado, até que chegou o SMV. Eu brinco que o SMV é uma versão melhorada do IMV. Ele é bem intencionado, né? Ele tentou diminuir as assincronias, porém ainda está associado a uma série de assincronias, está associado a aumento de trabalho respiratório e com isso aumenta tempo de ventilação mecânica, aumenta complicações associadas à ventilação mecânica, enfim. É um modo que a gente já não utiliza, preferencialmente não utiliza mais em neo. Apesar de que em muitas instituições ainda é utilizado o modo SMV em neonatologia, tá? Como eu já disse e como eu já falei, tem um vídeo aqui no canal que fala melhor a respeito disso, porque não utilizar o SMV. O objetivo desse vídeo aqui é simplesmente a gente mostrar as diferenças entre o IMV e o SMV, tá certo? Quando a gente pensa em ventilação mecânica, os diferentes modos ventilatórios acontecem pela associação das formas de disparo e formas de ciclagem. Basicamente, a gente pode ter ciclos chamados de controlados, que são aqueles ciclos em que tanto o ventilador dispara, como o ventilador cicla para o paciente. Então, o paciente não está fazendo esforço. A gente pode ter também os ciclos chamados de assistidos, que são aqueles em que o paciente vai disparar o ventilador, então ele vai fazer um disparo a pressão ou a fluxo e não a tempo, como acontece no controlado, mas a ciclagem vai acontecer pelo ventilador mecânico. Então não é o paciente quem controla a ciclagem é o ventilador. E a gente pode ter também os ciclos que são chamados de espontâneos. Nesses ciclos espontâneos, o esforço do paciente tanto vai determinar que o ventilador dispare, então necessariamente o disparo é a pressão ou a fluxo, e também o esforço do paciente vai determinar que o ventilador cicle. Então a gente tem como exemplo aqui aqueles pacientes que estão em pressão de suporte, que quando tem uma queda do pico de fluxo, o ventilador percebe que é um esforço do paciente para respirar e ele vai abrir a válvula exalatória e permitir a expiração para o paciente. Então, esses diferentes ciclos podem acontecer na ventilação mecânica e a combinação deles são os modos que a gente chama de IMV e SMV. Então, tanto o IMV como o SMV, eles vão utilizar tanto ciclos controlados ou assistidos, sempre vai ter um mandatório, que são controlados ou assistidos, e também os ciclos espontâneos, caso o paciente faça esforço no meio do caminho, entre aspas. Vamos entender melhor como que eles acontecem. Vou colocar aqui os slides para ficar um pouquinho mais fácil. Bem simples aqui esse slide para a gente entender como vai acontecer tanto o modo que a gente chama de IMV
e aqui depois a gente vai falar sobre o SMV, tá certo? Como eu falei, ele vai mesclar ciclos mandatórios com espontâneos. Aqui a gente vai tentar relembrar um pouquinho do conceito de janela de tempo. Tem vídeo aqui no canal também falando a respeito desse conceito de janela de tempo. Mas vamos imaginar que eu ajustei para o meu paciente uma frequência respiratória de 20. Se eu pegar 60 segundos, que acontece em um minuto, 20 respirações vão ter que acontecer nesse minuto, então eu sei que o tempo total de cada ciclo, ou seja, cada janela de tempo, vai ter 3 segundos. Então aqui, olha, eu começo, por exemplo, no segundo 0, e aqui eu tenho 3 segundos, 6 segundos, 9 segundos, 12 segundos e assim por diante, até eu ter, então, 20 respirações acontecendo dentro desse minuto, tá? Bom, no modo IMV, sempre o primeiro ciclo de cada janela de tempo vai ser mandatório. Vamos imaginar que o paciente não está fazendo esforço. Então, o primeiro vai ser sempre controlado. Olha aqui, deu 3 segundos, controlado. Deu 3 segundos, controlado. Deu 3 segundos, controlado e assim por diante. O primeiro sempre vai ser mandatório, tudo bem? Bom, como que vai acontecer o controle desses ciclos mandatórios? É a pressão, é a volume? Não sei, vai depender da modalidade que eu estou associando ao IMV. Por enquanto, a gente está falando de modo, que é como que esses ciclos vão acontecer, como que ele está interagindo com o ventilador mecânico. E aí, o que a gente pode ter aqui? Deixa eu mudar a cor da minha caneta para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Então, o primeiro ciclo de cada janela de tempo é mandatório. Mas aqui, olha, no meio do caminho, o paciente pode fazer ciclos espontâneos. Sobrou tempo na janela para o paciente respirar sozinho, ele fez esforço, ele vai fazer ciclos espontâneos, tudo bem? E aqui, ciclo espontâneo. Agora, qual que é o grande problema do IMV? Lembra que o primeiro ciclo de cada janela é mandatório? Teve aqui, então, um controlado, e daí o paciente está fazendo esforço. Só que aqui, olha, chegou o momento de iniciar uma nova janela de tempo e o paciente estava tentando expirar, por exemplo. Porém, como nos ciclos, como no modo IMV, sempre o primeiro vai ser mandatório, não interessa que o paciente estava tentando fazer um espontâneo, estava tentando expirar ou não. O que o ventilador vai fazer? Mandar um ciclo mandatório por cima. Esse é o grande problema do IMV e é aí que vem a ideia do SMV de ser sincronizado. Esse sincronismo do SMV é no sentido de não encavalar uma respiração na outra, de não empilhar uma respiração na outra. Ele vai respeitar o paciente. Se ele estiver tentando expirar, ele espera o paciente terminar de fazer esforço e aí então ele inicia um novo ciclo mandatório. No SMV, da mesma forma como acontecia no IMV, o primeiro ciclo da janela de tempo sempre vai ser mandatório. E aí é o grande problema dele gerar aumento de trabalho, gerar sincronia, porque as respirações espontâneas e mandatórias acabam sendo muito diferentes, né? Isso que eu explico no outro vídeo que eu citei aqui para vocês. Mas, de um modo geral, olha só, aqui o primeiro ciclo também é mandatório. Então, imagina que aqui aconteceu um controlado, aqui o paciente não fez esforço, ele fez um novo esforço, está começando uma janela de tempo, o que vai acontecer? Esse ciclo vai ser assistido. Continua não fazendo esforço? Beleza, o ventilador espera, se ele não fez esforço, aqui ele vem e manda um controlado. Agora, se o paciente fez esforço no meio desse caminho e ele, então, resolveu fazer uma ventilação espontânea no meio aqui das mandatórias, vamos imaginar que ele fez aqui uma espontânea, fez outra espontânea, começou uma nova janela, mas o paciente estava ainda respirando. O que o ventilador faz? Respeita o paciente, espera ele terminar de expirar e aí, então, terminou essa espontânea que começou na janela anterior, ele vai fazer um novo assistido, mas sempre sendo a primeira da janela mandatória. Tudo bem? Mas o que aconteceu aqui de diferença do IMV? Tá vendo que ele respeitou o paciente, esperou ele terminar de expirar, para daí então mandar uma ventilação mandatória para esse paciente. Ah, o paciente continuou fazendo esforço aqui? Beleza, ele fez o esforço,
Vamos colocar aqui a canetinha azul. Ele fez o esforço, o ventilador esperou ele terminar, e aí, quando ele terminou, para não empilhar uma ventilação na outra, ele vai lá e faz a próxima, se tiver esforço, faz a próxima assistida, tudo bem? Vamos imaginar que o paciente não fez esforço aqui. Como ele tinha feito um esforço, o que o ventilador vai fazer? Vai esperar. Eu não posso empilhar uma na outra, então ele espera. Se nessa janela de tempo o paciente não fez esforço nenhum, o ventilador vai lá e manda uma controlada na próxima janela de tempo. Então, tem a possibilidade de ficar uma janela inteira sem ciclos? Tem. Se o paciente fez um esforço no anterior e aqui ele não fez mais esforço, o ventilador vai esperar, viu que não tem esforço, começou uma nova janela, ele faz uma controlada. Mas, então, o SMV, ele faz essa sincronização tentando não empilhar uma respiração em cima da outra do paciente, diferente do que acontecia no IMV. Porém, como a gente já pode até ver aqui, né, meu desenho foi proposital, a gente tem os ciclos espontâneos e os mandatórios muito diferentes uns dos outros, e isso acaba gerando aumento de trabalho respiratório. Mesmo que esses ciclos espontâneos sejam associados com uma pressão de suporte para ajudar o paciente. Tudo bem? Bom, essas são as diferenças entre os modos IMV e SMV. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender esses diferentes modos ventilatórios. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que deixe aqui o seu like, assim você ajuda a gente a crescer. E se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, deixe nos comentários que assim que possível eu vou tentar te ajudar. Eu te vejo na próxima. Até mais!